E vamos lá, vamos falar da importância dos fungos, tá legal, pessoal? Existem fungos que vivem associados a raízes de plantas e as ajudam a absorver água e nutrientes no solo. Pessoal, olha que incrível. Então, como eu falei, não existem só fungos ruins. Tem fungos que ajudam as plantas a absorver a água e seus nutrientes. Olha que incrível, tá bom? Como é que é a natureza. Alguns vivem também no corpo de animais e plantas, causando doenças. Então, como eu falei que tem fungos bons, também temos fungos ruins, como a sarna, tá bom? Que fica causando doença no corpo de animais e até na gente. Se nós encostarmos em um animal que esteja com sarna, é arriscado que nós, seres humanos, também possamos contrair essa doença, que é aquela que fica fazendo a gente se coçar bastante, tá bom? A micose, doença que pode ocorrer na pele, é um exemplo. Micose também, que são aquelas bolinhas, tá? Outros fungos se alimentam de plantas e animais mortos que estão apodrecendo, como eu acabei de mostrar, um fungo que se alimenta de animais mortos. Muitos fungos são usados na alimentação, como eu falei, o caso do palmito. Na nossa alimentação, nós usamos, por exemplo, o champignon, o shimeji, os palmitos. As leveduras são usadas como fermento na produção de pães. Como eu falei das leveduras lá no começo, que são unicelulares, elas são muito usadas na produção de pães. E olha só, nós comemos fungos o tempo todo. Outros são usados na produção de antibióticos, medicamentos que atuam no tratamento de doenças causadas por bactérias. Então, muitos fungos eles também são usados no tratamento de doenças, o que é bem maneiro. E aí, antes de entrar no Você Sabia, olha só esse vídeo aqui bem rapidinho. A penicilina foi o primeiro remédio usado para tratar infecções causadas por bactérias. Por isso, é considerado o primeiro antibiótico da história. A descoberta desse antibiótico é atribuída ao cientista britânico Alexander Fleming, em 1928. Fleming trabalhava com bactérias que cultivava em placas de vidro. Ele observou que ao redor de certo fungo, semelhante a um bolor, todas as bactérias haviam morrido. O fungo chamava-se Penicillium e, por isso, a droga derivada dele recebeu de Fleming o nome penicilina. Estas cenas mostram a fabricação do medicamento na década de 1940. Antes de sua produção, era comum as pessoas morrerem devido a infecções. O descobrimento da penicilina salvou milhões de vidas em todo o mundo. Então, pessoal, tá vendo como é que o uso do fungo ele pode ser benéfico também? Então, graças ao descobrimento desse fungo, da criação do antibiótico com esse fungo, muitas vidas foram salvas. Até nós, hoje em dia, teríamos risco de morrer se não tivéssemos conhecido esse tipo de vacina, de remédio contra esse fungo, tá? Fungo ou planta? Às vezes as pessoas se confundem em relação a isso. Pode não parecer, mas o fungo ele tem algumas características, alguns tipos de cogumelos que lembram alguns tipos de planta, e algumas pessoas podem se confundir. Às vezes, os fungos são confundidos com plantas, porque eles não se locomovem, assim como as plantas de fungo não se mexem, e alguns até se parecem superficialmente com vegetais. Porém, eles não produzem seu próprio alimento, como eu falei, como as plantas fazem, são hipertróficos. A maioria dos fungos se alimenta de restos de organismos em estado de apodrecimento. Então, como eu falei também, a maior parte dos fungos se alimenta de restos de organismos que estão apodrecendo. Aqui na foto A, nós temos um cogumelo Amanita matamoscas. Olha que nome maneiro. Vamos olhar bem esse cogumelo, tá? Olha que interessante. Parece até aquele cogumelo do Super Mario, não é verdade? E do lado, nós temos a planta chamada Rafflesia. Olha só o cogumelo, tá vendo como é que ele é vermelho com umas manchinhas brancas? E olha só a planta, como é que ela lembra de fato um cogumelo também, tá legal? Então, eles lembram bem superficialmente um ao outro. Só que o tamanho é bem diferente. O cogumelo mede até 15 centímetros.
A planta mede até 60 centímetros, o que dá o tamanho mais ou menos de 2 vezes a minha cabeça. Isso aqui, ok? Já a flor de Rafflesia, como eu falei, chega a 60 centímetros. Então, pessoal, muito interessante. Agora, vocês vão fazer as atividades das páginas 14 e 15, prestando atenção em tudo que eu falei, e qualquer dúvida vocês podem voltar, tá bom, no livro. Vamos fazer também as páginas 16 e 17, tá legal? Ó. Cadê? Que é uma revisão de tudo que foi dado, inclusive aqui, ó, observe novamente a imagem de abertura da unidade, a número 1 da 16 e 17. Quais dos seres vivos observados são unicelulares? Então, e pluricelulares? Aqui você tem uma imagem de abertura e vocês vão tentar identificar seres vivos unicelulares e pluricelulares nessa imagem, tá bom? Por último, não menos importante, nós temos as páginas 18 e 19, tá legal? A página 18 e 19 tem um texto qual você vai ler para melhorar o conhecimento de vocês sobre todos esses micro-organismos que nós falamos, e aí vocês vão interpretar esse texto fazendo esses exercícios aqui embaixo. Tudo bem, pessoal? Então vocês têm que prestar muita atenção no texto, porque vocês estão com muita dificuldade, não é no conhecimento da matéria, é quando vocês vão responder, que vocês não estão sabendo, não estão conseguindo entender o que a pergunta está pedindo, tá? Então é isso, um grande abraço, nos encontramos amanhã e fiquem com Deus. Tchau, tchau.